Combate, a trincheira do contribuinte. Menos impostos, mais empregos. Boa noite, amigos e amigas. Estamos iniciando o novo programa Combate. Combate é o programa da Confederação Nacional de Serviços e o nosso lema, como você já conhece, é mais empregos e menos impostos. E para falar sobre esse tema, hoje temos o prazer de ter como convidado o advogado Eduardo Maneira, e que é professor da Universidade do Rio de Janeiro, né? Muito obrigado por estar aqui conosco, doutor Eduardo. Agradeço. E temos uma oportunidade de um fato que nesse fim de semana surgiu nos jornais sobre o problema econômico, das propostas dos candidatos, etc., sabendo de uma palavra que hoje não é muito bem vista, chamada CPMF, né? E o senhor escreveu um artigo, o Brasil precisa da volta da CPMF. Em função disso... Confesso que eu escrevi. Como nós discutimos esse assunto aqui a Confederação defende uma tese de que nós precisamos desonerar o trabalho, porque desonerando o trabalho nós conseguimos aumentar o emprego e a informalidade, baseado num estudo que nós encomendamos no ano 2000, são 18 anos atrás, doutor Eduardo, que nós fizemos esse trabalho, sobre a desoneração da folha de pagamento, tirando os 20% do INSS sobre a folha de pagamento, indo para uma contribuição sobre aumentação financeira. O nosso P de CPMF é de previdência e não de provisório, certo? E não é criar um outro imposto, como foi divulgado aqui, não é bem isso. Nossa é substituição tributária mesmo, alargando a base tributária, conseguindo uma maior arrecadação, e com uma alíquota pequena, que nós estamos propondo que 0,87%. Então, baseado nisso aqui, eu acho que o Roberto vai fazer a sua primeira pergunta sobre essa nossa tese. Doutor Eduardo, o senhor lá na Universidade Federal, no Rio de Janeiro, sendo professor, tendo também um escritório de advocacia grande, com filial em São Paulo, Rio de Janeiro, mexendo sempre com essa parte tributária, muito inserido no contexto da parte tributária, o nosso programa tem uma meta que é menos imposto. Menos imposto. E hoje, a gente vê todas as propostas dos candidatos, eles pensando em inicialmente aumentar imposto. Agora, acontece o seguinte, nós estamos vivendo uma realidade mundial que os Estados Unidos abaixou o imposto das empresas. Isso mexeu com o mundo todo. Está todo mundo tendo que abaixar os impostos para competir com os Estados Unidos, porque competir com os Estados Unidos já é difícil. Agora, eles com menos imposto e os outros estão tendo que abaixar os impostos. Agora, nós no Brasil, que já temos uma carga tributária imensa, o senhor vê alguma possibilidade de ter aumento de imposto e a gente conseguir continuar competindo com os Estados Unidos? Não. Eu acho que o Brasil está na contramão dos países desenvolvidos no que se refere ao sistema tributário. E aí eu, mais uma vez, gostaria de aproveitar e agradecer a oportunidade de expor o meu ponto de vista sobre o que deve ser feito. Então, por partes, eu gostaria de dizer o seguinte: os candidatos, quase todos, dizem que não querem aumentar a carga tributária, mas as propostas que a gente vê vamos tributar dividendos, vamos aumentar a tributação da herança, vamos aumentar isso e aquilo, e ao mesmo tempo eles dizem que a carga total não vai ser aumentada. Eu fico perguntando, onde que eles vão diminuir? Porque, por enquanto, o que se diz é onde vai aumentar. Eu acho que o Brasil hoje,
a carga tributária representa algo em torno de 33%, 34% do PIB. É muito elevada, pode diminuir. Mas eu acho que mais importante agora do que diminuir a carga tributária é simplificar o nosso sistema tributário. E aí, nesta simplificação, eu acho que duas coisas são importantes. A primeira é enfrentar a tributação do consumo no Brasil. O Brasil tem a tributação mais complexa sobre o consumo no mundo. País nenhum do mundo se equipara ao Brasil ao tributar o evento consumo com pelo menos 5 tributos: ISS, ICMS, IPI, PIS e COFINS. No mundo todo, a tributação do consumo é concentrada em um único imposto chamado IVA. De outro lado, nós temos um problema muito... Táxi, né? Nos Estados Unidos tem os táxis. Com exceção dos Estados Unidos, que tem uma peculiaridade, que é a tributação do consumo é só na ponta. Só na ponta. Né? Não na Então, intermediação. e não na intermediação, mas onde adota essa técnica de tributar sobre os valores acrescentados em cada operação, o mundo todo é IVA. Mas o Brasil tem uma outra peculiaridade, que são as chamadas contribuições. Então, quando nós temos um sistema de impostos com a competência rígida, a União só pode instituir aqueles impostos, os estados aqueles, os municípios aqueles previstos na Constituição, abriu-se uma possibilidade de que, com o nome de contribuição, a União pode instituir o tributo que bem entender. E aí nós temos as contribuições de intervenção no domínio econômico as mais variadas, as contribuições para a Seguridade Social as mais variadas e as contribuições que sobrecarregam a folha de salários ou a remuneração em geral dos brasileiros. Neste ponto de contribuição, especialmente nesta contribuição que onera o custo do emprego, o custo do salário, eu não vejo opção melhor do que a CPMF. Seja a CPMF contribuição permanente sobre movimentação financeira, seja a CPMF como contribuição previdenciária sobre movimentação financeira. Nós já tivemos a experiência da CPMF, é um tributo testado e, na minha avaliação, aprovado. É testado e aprovado. Aí nós podemos até discutir o porquê que há tanta resistência com a volta da CPMF ou algo parecido, um imposto ou uma contribuição incidente sobre a movimentação financeira no ambiente bancário. Então, a fórmula exatamente, mas me parece que não temos como funcionava bem. Roberto, você disse que eu como advogado de contencioso, digo que se todos os tributos tivessem a simplicidade da CPMF, poderia fechar o escritório, porque não ia ter serviço. Bom, não há litígio em torno da CPMF. Isso daí já é uma má notícia, porque já estou vendo que o seu escritório vai ser contra ter uma CPMF. Agora, doutor Eduardo, eu vejo que esse aspecto de que a gente já tem uma carga tributária, que hoje, para a gente competir no mundo, nós precisamos diminuir os impostos, e o senhor vê a CPMF como um imposto que poderia ser uma opção muito boa e tal, né? Agora, dentro desse aspecto da guerra tributária que a gente vive no país, porque esses impostos em excesso, muitos impostos sobretudo, acaba criando uma facilidade de sonegação. Então, ou uma possibilidade de sonegação. E eu fico estarrecido que vira e mexe, são pegas algumas empresas grandes de bebida e que ele estava faturando a cerveja para o Paraguai, a cerveja voltava pelo Mato Grosso e manda para Minas, aí volta para São Paulo. Isso daí
é uma coisa que a gente consegue terminar com isso? Consegue-se simplificar o sistema. Se simplificar, dificulta a sonegação. Porque qual é a resistência? E você tocou num ponto importante. Há no Brasil uma verdadeira guerra fiscal entre os estados, às vezes entre os municípios que em torno da capital, numa região metropolitana, pode haver guerra fiscal de tributos municipais, a do entorno do ICMS, essa é evidente, é notória. A simplificação do sistema, a concentração em um único imposto da tributação do consumo, impediria essa guerra fiscal, porque a guerra fiscal dá oportunidade para esses eu não diria sonegação, mas de planejamentos tributários, planejamentos não muito ortodoxos. Não muito ortodoxos. E veja que se você garantir a um governador que a unificação dos impostos do consumo vai garantir ao estado daquele governador a mesma receita ou até um incremento de receita, é provável que mesmo assim ele seja contra. Sabe por quê? Ele não quer perder o poder de fazer o favor. Então não é um problema. Às vezes ele faz um discurso político e fala assim, mas o meu estado vai perder receita. Ele já abre mão da receita com os benefícios fiscais que concede. Mas há um poder político muito grande quando você pode, com a sua caneta, conceder o favor a quem você quiser. E esta é uma das... Para os amigos, né? E esta é uma das dificuldades de se realizar uma reforma tributária mais profunda, obviamente vem da resistência dos atores políticos. Há no Brasil um consenso de que há necessidade da reforma tributária, mas o consenso para aí. Qual reforma tributária? Os municípios querem uma, os estados querem outra, a União querem outra. E os contribuintes, que são os principais interessados, não querem outra. A dos contribuintes é simplificação e diminuição da carga. Os outros querem incremento de receita. E poder na mão. E poder na mão. Então esse é o grande drama. Pegar esse gancho do poder e de explicação, porque parece que estamos de acordo que esse imposto sobre movimentação financeira é um imposto simples de ser implementado, simples de arrecadar, não tem sonegação praticamente nenhuma. Não tem sonegação em relação a ele e é um grande instrumento de combate à sonegação dos outros. De controle. Inclusive, eu sempre digo para os meus amigos que o pessoal da Lava Jato estaria pelo menos pagando a Previdência, certo? Na hora que tiraram o dinheiro do banco, verdade. Certo? Mas existe um estigmatismo sobre esse imposto que diz que, inclusive, dizem aí que o pobre é que pagaria esse imposto, etc. Veja bem, nós, na nossa proposta, eu conversando com as centrais sindicais que eu apresentei, eles falaram, não, mas você quer que nós pagamos o teu imposto que você hoje paga sobre a folha. Não. A gente fez uma proposta para que exatamente sobre o salário não incidisse a CPMF. Como é que foi feita a proposta? Nós diminuiríamos 2 pontos percentuais, em vez de 11%, no máximo seria 9%, a arrecadação feita pelo funcionário, e com esses 2% compensaria exatamente o 0,87 que nós... Já no 0,87 estão os 2% a menos que o salário... Então, o trabalhador não vai pagar essa conta. É bom ficar claro que na nossa proposta, o trabalhador não paga esse salário. No sistema, quem mais paga é o trabalhador. Então, essa é um argumento que não se sustenta, porque hoje o trabalhador, o nosso sistema basicamente tributa assim, se formos reduzir o nosso raciocínio, o nosso sistema tributa a renda auferida, a renda acumulada, representada pelo patrimônio, e a renda consumida, que são os impostos sobre o consumo. O trabalhador ganha para consumir.
e no consumo a tributação é elevadíssima. Exatamente. E, de outro lado, dizer que ele não paga e que ele não arca com os encargos sobre a folha também não é uma verdade. A conta não fecha. Eu sou empregador, sou um prestador de serviço que sou empregador e tenho no meu escritório advogados seletistas e tenho no meu escritório advogados que são sócios e que, portanto, são remunerados com distribuição de dividendos. A diferença é absurda. A diferença é absurda. Um advogado seletista que ganha na carteira R$4.000, ele recebe 3 e custa 8. Essa conta não fecha. Então, se o encargo sobre o salário dele fosse menor, ao invés de ganhar 4, ele poderia ganhar 5, poderia ganhar 6. Então, eu não tenho dúvida que o trabalhador é quem sofre a maior carga tributária no modelo que nós temos hoje. Exatamente, porque incide sobre a folha de pagamento. Incide sobre a folha de pagamento, incide sobre tudo aquilo que ele consome. E aí, os exemplos que eu vejo de CPMF, numa alíquota de 0,5%, vamos imaginar. Um trabalhador que ganha R$2.000, a CPMF vai custar a ele R$10. Dizer que não serão os R$10 que irão piorar a vida desse trabalhador. Pois é. Porque nós vamos diminuir 2 pontos percentuais do INSS que hoje ele paga para sua aposentadoria, para compensar. E, inclusive, tem mais. Os resultados positivos com a CPMF, no nosso estudo, demonstramos que nós aumentamos o PIB, diminuímos o custo relativo dos produtos todos que são vendidos, porque hoje o setor de serviços, que representa 73% do PIB, incide sobre qualquer produto que eventualmente seja distribuído ou seja feita a composição de custo. Então, com isso, nós estaríamos diminuindo, inclusive, os custos dos produtos e dos serviços. Dos próprios departamentos fiscais das grandes empresas, que a CPMF é um tributo muito simples. Não vai, o cálculo é simples, a incidência é automática. Eu sou plenamente favorável. Acho que qualquer que seja o presidente eleito, ele vai ter o momento dele assim, é hora de conversar sobre a CPMF. Talvez. Espero que seja verdade isso. Não, eu tenho essa convicção e acho que talvez não haja conveniência de tratar desse assunto no calor da campanha. Então, mas pode prejudicar, pode ser impopular, pode ser distorcido pelo adversário, né? Então, pode, no calor da campanha, talvez o assunto não tenha condições de ser debatido com a seriedade que ele merece. Mas, passado isso, eu não vejo outra... vai ter que conversar sobre esse assunto. Agora, não tem como. Vão ter muitos inimigos, né? Muitos inimigos, porque a hora que você bota o sistema S dentro de qualquer outro modelo, o pessoal que vive do sistema S não vai gostar e não vai querer mexer em nada, né? No Brasil, cada setor tem um privilégiozinho para chamar de seu e não gosta de abrir mão, né? Não gosta que mexa nem Então, Transparência, então, é pior ainda. É verdade. Quando mais transparência existir, possibilidade de buscar as informações sobre isso, é muito importante. Mas temos que ter esperança de que o Brasil é maior que isso tudo, né? E assim, o Brasil resiste, porque é muita gente querendo puxar para baixo, né? E o Brasil vem resistindo e eu acho que um sistema tributário moderno, onde a CPMF cabe perfeitamente nesse sistema tributário moderno, um novo sistema, ele deve ser apresentado no início do governo, que é o momento que o governo está no respaldado
pelo resultado das urnas e com o máximo de poder. É a hora. Agora, há um período de transição. Para uma mudança no sistema tributário, exige uma transição. A CPMF, a implementação é rapidíssima. É imediata. Ela pode estar em pleno vigor no segundo semestre de 2019. Pode estar em pleno... Um novo sistema tributário, não. Mas ela pode ser, vamos dizer, aquele elemento que vai possibilitar a transição de um modelo antigo para um modelo novo, sem maiores rupturas de arrecadação e tudo. Eu acho. E diminuindo o custo de oneração sobre o trabalho, porque esta seria a solução imediata sobre isso, que seria o fácil de implementar. Nós temos o problema do financiamento da Previdência. Esse sistema pode alargar, inclusive, a possibilidade de arrecadação. Garante 100% a arrecadação e pode ser controlada a arrecadação diariamente. E aí uma sugestão que eu faço até para viabilizar politicamente a aprovação da CPMF é que na emenda constitucional que for dar autorização para a União instituir a CPMF, que haja previsão de que parte da receita da CPMF seja para os estados e parte para os municípios, especificamente para o custo da previdência dos estados e o custo das previdências dos municípios. Nós vimos hoje, nos debates dos candidatos a governador, nós sabemos, assim, o grande problema, eu sou de Minas Gerais, isso é um consenso entre os candidatos, o peso da previdência sobre os candidatos. Das aposentadorias, o peso dos proventos é algo que praticamente inviabiliza qualquer finança ou qualquer planejamento de governo, porque os servidores da ativo e os inativos consomem um percentual insustentável. Então, se esta CPMF também parte dela for dirigida para a previdência dos estados e dos municípios, porque isso eu acho, até dentro de uma proposta... Mas sempre visando a previdência. Sempre previdência, sempre a previdência, vinculada à previdência. Porque eu acho, inclusive, que as contribuições que não... Porque há uma previsão de repartição de receita em relação aos impostos federais, não há para as contribuições. E com isso, a União, muitas vezes, concede benefício fiscal de IPI, concede benefício fiscal de imposto de renda, porque tem 100%, não é repartido, e fica com 100% da contribuição social sobre o lucro, PIS, COFINS. Então, se você tiver uma regra constitucional que os estados e municípios também devam participar da receita das contribuições, isso pode inibir da contribuição previdenciária, as destinadas à Seguridade Social. Doutor Eduardo, na minha primeira pergunta, eu lhe perguntei sobre o excesso de impostos. O senhor via uma condição do Brasil competir com os Estados Unidos? O senhor falou, não, o Brasil já tem imposto demais, a carga é muito grande, nós temos 33% de carga tributária, eu ainda acrescentaria, tem mais 7% de déficit, ou seja, isso vai para 40%, porque o Brasil joga um déficit para a conta de dívida, né? E aqui nós estamos falando, não, porque a gente incrementa, bota mais um pouco para o município, mais outro pouco para resolver o problema do Estado, mas acontece o seguinte, não dá para aumentar imposto. Aumentou imposto, vai cair a arrecadação, porque não existe mais espaço para a gente chegar e falar, não, vamos resolver o problema dos estados, que não vai ser eles fazerem uma forma de se resolver com eles recebem, mas vamos dar mais dinheiro para eles. A ideia não é essa, não. A ideia é dentro até da proposta da Confederação, da CPMF, substituir
outros já existentes. Mas desses que já existem, não há participação dos estados e do município na arrecadação. Então, o que se propõe é que deste novo, que irá substituir outros antigos, que possa os municípios e os estados participarem efetivamente dessa receita. E eu concordo, quer dizer, porque nós estamos falando mais na CPMF, mas isso não quer dizer que a reforma tributária vai se centrar só na CPMF. Como eu disse também, eu acho que tem que simplificar a tributação do consumo, e essa simplificação da tributação do consumo também representa a unificação da tributação no IVA. Então, nós estaríamos acabando com o ICMS, acabando com o IPI, acabando com o ISS, esses impostos seriam substituídos por imposto. Então, seria uma... E há no nosso sistema, além de diminuir o número de impostos, racionalizar, simplificar, um dos problemas que nós temos de competitividade é de fazer com que o estrangeiro compreenda o nosso sistema. Porque às vezes é difícil de explicar. Falar estrangeiro, já para pegar esse gancho, essa nossa proposta, ela foi, até em função disso, nós tivemos informações de que outros países também querem estudar essa proposta. Então, nós traduzimos em inglês. Os indianos, por exemplo, estão muito interessados nesse tipo de imposto. Eu vou lhe deixar uma proposta. Obrigado. Porque tiveram interesse, como nós tivemos já a experiência de 12 anos, quase, eu acho que foi 12 anos. Em torno de 10 anos, sem dúvida. Sobre a CPMF. Porque primeiro o IPMF e a CPMF foi de 97 a 2007, salvo engano. São 12 anos. Então, a gente tem feito existiu um interesse dessas pessoas e algumas pessoas nos pediram informação, nós temos até colocado isso à disposição. E também temos um relatório anual que a gente faz aqui sobre o setor de serviços no Brasil. E nós, como eu lhe falei no começo, nós representamos hoje o setor de serviços como um todo, não só os representados, empresas representadas pela CNS, mas pelas outras confederações de serviços que ainda existem, 73% do PIB é serviço. E onde está concentrado, em 68% da mão de obra está concentrada. E 68% da movimentação exatamente de CPMF será sobre o salário. Então, nós estamos falando do imposto super importante no processo administrativo e de arrecadação do país. E essa sua ideia de outros impostos serem substituídos por um CPMF, a repartição deve ser feita na hora do depósito do banco, quer dizer, automaticamente vai para o Estado e município, não tem que concentrar no governo federal, porque para distribuir depois fica mais difícil. Mas se você automaticamente manda para o Estado e município, esse imposto é uma coisa importantíssima. E como pergunta, aproveitando, nós estamos quase chegando ao final do programa, outra questão que foi levantada, é que esse imposto, ele é uma espécie de Big Brother, vamos chamar assim, sobre o controle da movimentação financeira do país, certo? Então, as pessoas que movimentam muitos recursos têm que justificar esses recursos e podem ser usados contra esse tipo de movimentação até fora do contexto. Como é que o senhor vê essa participação e se isso pode ser um fator de inibidor de que as pessoas apoiem esse tipo de imposto? Eu acho que esse é ainda mais um dos méritos desse novo imposto, dessa nova contribuição. Nós estamos caminhando, e aí acho que é um caminho próspero para a transparência. Então, as relações comerciais, as relações financeiras, todas as relações travadas no mundo dos negócios, ela deve ter transparência total. Se esta é a crítica, eu considero como uma crítica positiva. Muito obrigado. Luigi, muito obrigado pela sua participação. Doutor Eduardo, obrigado pela sua participação e pelo seu otimismo em relação ao Brasil. Nós estamos terminando o nosso programa Combate de hoje. Estaremos de volta na próxima semana, nesse mesmo horário. Muito obrigado pela sua atenção.
Combate. A trincheira do contribuinte. Menos impostos, mais empregos.